Aqui nós temos as atividades, né, com relação ao texto que a gente acabou de ler. Então, a primeira questão, ela dá uma informação para a gente de que o texto que a gente leu é uma crônica argumentativa. O que é uma crônica argumentativa? É um texto que conta um fato cotidiano, que são as crônicas, e argumentativa porque alguém argumenta, coloca opiniões, coloca questões a respeito daquele assunto. Em textos como esse, o autor tem o objetivo de defender uma opinião e um ponto de vista, que foi o que ele fez, né? Ele defendeu a opinião dele de que as crianças preferem, né, muito mais a televisão do que o livro. Então, em relação à crônica experiência, qual que é o objetivo dele? Ele queria o quê? Que a gente refletisse sobre a importância exagerada da televisão ou que a gente informasse o leitor sobre uma importante experiência científica? Nosso texto não está falando nada sobre experiências científicas, né? Ele só contou um pouquinho lá da experiência do macaco, mas só para ilustrar o que ele estava falando. Não é sobre a experiência, é sobre a televisão. Aí vem a segunda questão. No texto, os bonecos de macaco são comparados à televisão e ao livro. Indique a seguir qual que foi comparado à televisão e qual que foi comparado ao livro. Vocês têm que lembrar que lá a gente tinha um boneco duro e frio, né? E tinha um boneco aconchegante quentinho. Não era isso? Os macaquinhos? Então, qual que era o boneco que a gente compara, que ele compara com a televisão? É o boneco duro e frio. E o boneco aconchegante, ele compara o quê? Ao livro, né? Que o boneco, para ele, o livro é aconchegante e a televisão é aquilo lá que é duro e que é frio. Então, essas são as comparações que ele faz. Logo mais ele vem ao texto pergunta o seguinte: para descrever e diferenciar os bonecos que foram utilizados na experiência, o narrador utiliza antônimos. Copie do texto o trecho que apresenta 2 pares de palavras antônimas. Então, quando eu estou lá no meu texto, eu vou encontrar um trecho que vai ter palavras antônimas, tá? Então, qual trecho que é esse? É aquele trecho lá no livro em que ele diz o seguinte, tá? Eu vou ler porque é copiar igual, né? Então, lá no livro diz o seguinte, ó. Era um boneco duro e frio, mas que dava leite. O outro não dava leite, mas era quente e acolchoado, né? Então, tem os antônimos aí, ó, duro, né, e frio. Aí, depois, o outro era o quê? Ele era quente, que é o contrário de frio, e aconchegante, né, o contrário lá do duro, porque aquilo que é aconchegante é macio, gostoso, certo? Na sequência, a questão que a gente tem é a seguinte: por que o resultado de uma possível experiência realizada com crianças desiludiria o narrador? Então, por quê? Esse desiludir aqui, ó, é tirar as ilusões, né? Por que isso aí ia tirar as ilusões do narrador? Porque, com certeza, as crianças, elas iam preferir o quê? Elas iam preferir a televisão ao livro, né? Então, que as crianças iam optar pela televisão e não pelo livro. Então, isso ia deixar ele decepcionado, porque ele acha, né, que o livro é mais interessante, mais aconchegante, como ele fala. Qual que é o título da crônica? Né? Isso aqui é você objetivamente tem que voltar lá na sua crônica e localizar o título. Né? Não é uma atividade difícil você localizar um título numa crônica. Então, se você voltar lá na crônica, a gente vai observar o quê? Que o título da crônica é o quê? É experiência, né? Que é o nome que está sendo dado lá para a crônica que você acabou de ler, tá? Seguindo, a gente tem o seguinte: que outro título que seria adequado? Tem 2 títulos aqui. Lá o título é experiência, o primeiro, né? Que você colocou, que é o título que ele deu. Agora, quais desses outros 2 aqui você acha que caberia melhor ao texto? A visita do macaco ou um teste diferente? Aí você, além de escolher, você vai ter que justificar sua escolha, dizendo por que você escolheu a visita do macaco ou por que você escolheu um teste diferente. Lembrando que essa questão, apesar, né, de você ter a opção de escolher o que você quer, a gente tem que olhar o que se adequa. O texto da gente, ele fala de algum macaco que veio visitar alguém? Não. O nosso texto, ele fala de quê? Ele fala a respeito de um teste que foi feito com coisa que ele gostaria de fazer com crianças, né? Então, de um teste que ele faria com crianças com relação à televisão e ao livro. Então, presta atenção na hora de registrar isso aqui, tá? E mais abaixo,
nós temos um trecho para a gente ler. Ó. Releia o trecho aqui. O trecho está assim, ó. Criaram um macaco dentro de uma jaula com 2 bonecos que substituíam a mãe dele. Então, a palavra dele aqui, ó, ela está se referindo a quem? Né? Então, criaram um macaco dentro de uma jaula com 2 bonecos que substituíam a mãe dele. Esse dele aqui se refere à mãe? Não, não é? Por quê? O que ia substituir era a mãe de quem? Era a mãe do macaquinho, não é isso? Então, se era a mãe do macaquinho, então essa palavra aqui ela vai estar se referindo a quem? Ao macaquinho. Né? Então, a palavra dele aqui ela vai se referir ao macaquinho, correto? Então, façam a atividade com bastante atenção, né? As instruções já foram dadas e assim que vocês estiverem com ela concluída, fotografem e enviem, por favor. Abraço, tchau!